Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Jesus andando sobre as águas, depois de fazer o milagre da multiplicação dos pães, às 3 horas da madrugada, vê seus discípulos cansados de remar contra o vento. Assim como hoje, Jesus nos vê cansados de remar contra o vento, de remar contra a tempestade, as tempestades do mundo, da vida, de cada dia, de cada um de nós. Ele vê. Ele está no meio desse mar. Ele está diante do barco da nossa vida. E ele disse o seguinte para os discípulos, que é o que ele diz para nós hoje: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não ter medo não significa o tempo todo ter coragem. Não ter medo significa não ser dominado pelo medo. Medo todos nós teremos em momentos da vida. Mas quando olhamos para Jesus, já cansados de remar contra a maré, de remar contra o vento, e vemos que Ele está conosco, que Ele está no meio de nós, que Ele está nesse mar da nossa vida, não deixamos o medo nos paralisar, não deixamos o medo nos acorrentar. Ouvimos a voz dele, que diz: eu estou aqui. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar os seus medos, sabendo que você já é vencedor em Cristo Jesus. Os discípulos que nada tinham entendido acerca da multiplicação dos pães, agora entendiam menos ainda ao verem Jesus andando sobre as águas. E nós, com os corações endurecidos, como os discípulos na época, também entendemos menos ainda, quando vemos Jesus na Eucaristia, aquele que tinha todo o poder sobre o pão, que tinha todo o poder sobre o seu corpo, e sobre todas as coisas, poder fazer presente seu corpo, sua carne, no pão, na hóstia consagrada pelas mãos sacerdotais, pelas palavras da consagração, pelo poder e a unção conferidos pela igreja aos sacerdotes. Irmãos e irmãs, ouçamos essa voz de Jesus dizendo: coragem, sou eu. Vamos nos lembrar, Ele está entre nós. Os ventos são contrários. Os motivos de ter medo e de ficar apavorado são muitos. Mas ainda existe a missa. Ainda tem Jesus no sacrário. Aquele que multiplicou os pães e que andou sobre as águas, está entre nós dizendo: faça com que, através da sua fé, na minha presença aqui, a sua coragem seja maior que o seu medo e você seja comigo
um grande vencedor contra as potências do mal, contra as mentiras e os enganos deste mundo, contra o pecado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.